Fala pessoal, estamos aqui de novo. Infelizmente, aí dia segunda-feira, 6/7, agora é de manhãzinha, daqui a pouco acho que eu vou estar subindo o vídeo lá para as 11, 11h30. E segunda-feira é triste, né, pessoal? Infelizmente, aí o Brasil acabou perdendo no jogo de ontem contra a Noruega. Eu tava com medo do Haaland e meus temores se confirmaram que o cara é muito perigoso, tem? Mas é isso aí, pessoal. O pessoal da seleção brasileira lá já tá milionário, todo mundo lá com contratos milionários lá, a maioria jogando nas ligas europeias, né? Mas a gente tem a nossa batalha para enfrentar ainda, talvez esse ano, né? Um edital aí da Petrobras. E vamos voltar aos estudos, pessoal, focar agora, né? E vamos desenvolver essa questão. Chegamos na questão de número 7. Essa questão é bem interessante por conta de que ela pega esse conceito de circuitos e ela adiciona mais uma camada, e uma camada que geralmente nós não estamos acostumados a desenvolver, tá? E eu achei essa questão super interessante, tá? Super interessante mesmo. Uma questão de certa forma genial, tá? Ela não é difícil matematicamente, contudo, o caminho que você toma para resolver ela vai fazer muita diferença. Vamos dar uma olhada lá então. Nesse projeto aqui Petrobras, vamos chegando na questão 7 de uma prova de 2010, tá? O que que a gente tem aqui? Temos um circuito, uma fonte de corrente alternada, temos aqui uma resistência e uma reatância indutiva, e aqui em outro ramo nós temos aqui uma reatância capacitiva, né? E o que que o enunciado fala? O valor da reatância XC, né, ou seja, essa reatância capacitiva aqui, para o circuito acima ter fator de potência igual a 1, ou seja, fator de potência unitário o que o problema quer saber? Ele quer saber qual o valor de XC para que o fator de potência desse circuito seja unitário. E qual que é o valor de XC? Não sei, vamos descobrir, né? Então, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz é imaginar de forma intuitiva de que para resolver esse problema, né, o que que a gente vai pensar? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui um triângulo de impedâncias, tá? Eu tenho um triângulo de impedâncias aqui. Triângulo de impedância, onde eu tenho aqui um determinado ângulo ele vai se refletir no fator de potência. Eu tenho aqui o módulo de Z, o módulo da impedância Z. Aqui eu tenho a parte resistiva desse meu triângulo de impedância. E aqui eu tenho a parte indutiva, tá? Eu tenho um JX, tá? E o que que vai acontecer? Para que eu tenha um fator de potência zero, significa que eu preciso de um menos JX com esse valor exatamente igual ao meu JX, né? Para que eu tenha aqui um valor, por exemplo, capacitivo, puxando essa reatância indutiva de forma que os dois fiquem zerados, tá? E aí eu consigo ter aí uma impedância que vai ter apenas a nossa parte resistiva, tá? A nossa impedância, ela vai passar a ser isso aqui, ó, apenas com a parte resistiva. E o fator de potência ele vai ser igual a 1. Nós vamos ter aqui uma reatância JXL capacitiva, uma reatância JXC, que indutivo, desculpa, JXL indutiva, JXC capacitiva, porém, ele não vai influenciar no módulo da nossa impedância. Por quê? Porque ela é completamente resistiva. Então, o módulo de Z, ele vai ser igual a R, nesse caso. Então, nós precisamos buscar esse valor de XC de forma que ele se iguala ao valor de XL. Esse XC precisa igualar ao valor de XL. Tá? Então, vamos lá então descobrir como que a gente faz isso. Intuitivamente, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai entender que temos aqui nesse ramo um Z1 e temos aqui nesse ramo um Z2. O que que é o Z1? Z1 ele será igual ao R mais JXL. Z1 ele será igual a 300 mais JXL, nesse caso aqui é J400. Nós temos também aqui o Z2. O que que é Z2? Z2 ele será igual a
Eu não vou repetir esse R mais JX, tá? Eu vou colocar aqui zero, porque a parte resistiva desse ramo é zero. E eu vou colocar aqui menos JXC. Então, esse é o valor de Z1 e Z2. E o que que nós faríamos para encontrar esse valor? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o equivalente dessas duas impedâncias em paralelo. Vamos isolar o valor de XC e identificar o valor de XC para que o módulo dessa impedância seja igual a 300, né, que é o valor resistível. Então, a gente poderia montar esse problema da seguinte forma. Z equivalente seria igual a 300 mais J 400, isso aqui vezes menos J XC, que seria a nossa incógnita, dividido para 300 mais J 400 menos J XC. Contudo, pessoal, o que que vai acontecer aqui? Se nós começarmos a desenvolver essa expressão, vai chegar uma hora que nós vamos ter uma expressão de menos jxc em cima, menos jxc embaixo como incógnita, e para conseguir isolar esses termos, os cálculos vão ficar muito, mas muito trabalhoso. Então, qual que é a melhor forma de desenvolver essa questão? É trabalhando, pessoal, com admitância, tá? A gente vai precisar trabalhar com os valores de admitância. Então, esse Z1, esse ramo que tem uma impedância Z1, ele também tem uma admitância Y1. Também tem, não, ele também, pode ser expresso em forma de admitância. E aqui o Z2, ele pode ser expresso como admitância Y2. E o que que a gente vai fazer? Vamos converter esse valor de impedância em admitância, e na admitância, para que você tenha uma admitância equivalente, nesse caso de paralelo, você vai fazer que é igual a admitância 1 mais admitância 2. Então, o que a gente faz? O que a gente faz? Converte os valores para admitância, soma, isola a incógnita, converte novamente para impedância. Tá? Então, esse é o caminho que nós vamos seguir aqui nessa nossa questão. Tá? Então, vou deslocar isso aqui para cá, tá? Deixar aqui em cima, ficar bem simples de visualizar. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos converter então aqui o nosso valor de Z1 em Y1. Então, sabemos que Y1 ele será igual a 1 sobre Z1. Isso aqui vamos ter que desenvolver aqui, mas é rápido, não é demorado não, pessoal. Vamos lá. É o seguinte, temos aqui um Y1, Y1 será igual a 1 sobre 300 mais J 400. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos precisar jogar esse 300 e J 400 para cima, para o numerador. Então, para isso, a gente vai utilizar o conceito de conjugado. Nós vamos multiplicar pelo conjugado, menos J 400, e aqui da mesma forma, vamos multiplicar pelo conjugado, 300 menos J 400. Isso aqui vai ser igual a 300 menos J 400 dividido para 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Só desenvolver que vocês vão chegar nesse valor aí. E nesse caso aqui, pessoal, temos aqui o y é igual. A gente vai ter aqui então, quanto que é 300 elevado ao quadrado? É a mesma coisa, vou fazer aqui em cima, tá? 300 menos j 400, 300. Isso é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 4. A 4, desculpa, né? Menos 10 elevado a 4. E 400 ao quadrado, mais isso aqui é a mesma coisa que 16 vezes 10 elevado a 4. Então, temos aqui que a nossa admitância 1, tá? Isso aqui é a admitância 1. Ele vai ser igual a 300 dividido. Eu tenho que somar isso aqui, tá, pessoal? Perdão, tá? Então, isso aqui vai ficar 25 vezes 10 elevado a 4. Isso aqui, tá? Então, aqui, 300 dividido para 25 vezes 10 a quarta, menos J 400 dividido para 25 vezes 10 a quarta. Tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui. Nesse caso aqui, nós temos então que esse
Opa, perdi o roxo aqui. Esse nosso y1, 300 dividido para 25, então a gente tem 12, 300 para 25, 12, 12 vezes 10 a menos 4, menos j, 400 para 25, vai dar 16 vezes 10 a menos 4. Então, temos o valor da nossa admitância 1. Vamos agora identificar qual que é o valor da nossa admitância 2, tá? Eu acho que não tem espaço suficiente aqui, vamos tentar desenvolver aqui, tá? Talvez não tenha espaço suficiente. Vamos lá, então. Quanto que vai ficar o nosso y2 agora? O y2, ele será igual a 1 sobre menos jxc, que por sua vez o y2 será igual a j sobre xc, tá? Então, essa é a nossa admitância 2, deu espaço aqui, né? Ó, y2 será igual a j sobre xc. Pronto, o que precisamos fazer agora? Precisamos somar y1 mais y2, que é a admitância 1 mais a admitância 2. Lembrando, né, que temos aqui a parte de a admitância, você vai ter aqui o G, que ele é a condutância, e nós temos aqui o B, que ele é a JB, né, no caso, né, que é a susceptância. É um nome esquisito, né? Isso aqui é medido em termos de Siemens, tá? Só em questão de revisão aí. Então, vamos fazer a soma aqui agora. Nós temos, então, que o Y total, ele será igual a Y1 mais Y2. O Y total, ele será o Y1, 12 vezes 10 a menos 4, menos J, 16 vezes 10 a menos 4, nesse caso aqui, mais J sobre XC. Pronto, chegamos nesse ponto. E aí, lembrando que para que a minha impedância, ou desculpa, para que a minha admitância total tenha fator de potência unitário, significa que o único valor que eu posso ter será esse valor aqui, que é o valor da condutância, tá? Eu só posso ter condutância. Significa que a soma da susceptância capacitiva e da susceptância indutiva precisa ser igual a zero. Ou seja, isso aqui precisa ser igual a zero. Então, a gente vai somar esses dois termos e igualar a zero. Tá. Vamos lá então, pessoal. Lembrando, então precisamos zerar essas duas partes aí. Vamos desenvolver agora. Então, significa que 16 vezes 10 a menos 4, ele precisa ser igual a 1 sobre xc. Então, a gente precisa igualar esses dois termos aí. Uma vez que os sinais aqui já estão bem organizados. Então, eu tenho menos e eu tenho mais. Significa que eles vão se cancelar. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, então? Significa que xc ele será igual a 1 dividido para 16 vezes 10 elevado a menos 4. xc será igual, a gente precisa fazer essa divisão, cabe aqui? Aqui, acho que cabe aqui sim. 14 minutos. Vamos fazer essa divisão aqui, então nós temos aqui 1, vamos jogar esse 4 para cima logo? Então fica aqui com 1 vezes 10 elevado à quarta dividido para 16. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 dividido para 16. 100 dividido para 16 é igual a 6. 6 vezes 16 é igual a 96. 96 aqui vai me sobrar 4. Desço um 0. 40 dividido para 16 vai ser 2. 2 vezes 16 dá 32. Me sobra 8. 8 eu vou descer um 0. 80 dividido para 16 vai ser igual a 5. 5 vezes 16 é igual a 80, sobra 0. Significa que o nosso valor de xc, para que a nossa impedância seja puramente resistiva, ou seja, a nossa condutância, o nosso valor de admitância será puramente uma condutância, então o valor de xc ele precisa ser igual a 625, pessoal. 625 ohms, tá? Então, chegamos ao valor de 625. Qual a alternativa que é correspondente? Essa questão, pessoal, ela foi anulada, tá? Porque não havia 625 entre as alternativas. Havia aqui 0,625, 6,25
e 62,5. Então não tinha o valor correto, tá? Então acabou sendo anulado. Mas por que eu fiz questão de fazer essa questão? Porque muitas vezes nós desprezamos o estudo e a manipulação da condutância, tá? A gente pega uma admitância que é composta por uma condutância e susceptância e a gente acha que aquilo não vai servir para nada em circuitos elétricos, que a gente só vai conseguir utilizar isso aí lá em sistemas elétricos de potência que utiliza muito, tá? Mas a gente viu que teve uma questão muito bem elaborada que cobrou, né, esse conhecimento e essa prática aqui no desenvolvimento das admitâncias, tá? Pessoal, a questão ficou um pouco longa, mas eu acho que valeu a pena fazer aqui para fazer essa revisão e fazer esse desenvolvimento, tá? Vou pedir que você se inscreva no canal se você for novo por aqui,